Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecido Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Você já parou para pensar se as frutas, os legumes e as verduras que você e sua família consomem levam ou não agrotóxicos? É difícil saber, né? Tem gente que nem se preocupa, tem aqueles que confiam e outros que se cuidam lavando os alimentos antes de consumi-los. Mas será que uma bucha com água e sabão resolve para retirar os resíduos? Além disso, tem gente que condena o uso dos agrotóxicos por acreditar num modo de agricultura mais sustentável. Em julho, um novo marco regulatório foi anunciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e esse novo marco muda o jeito de classificar os pesticidas no país. O anúncio da Anvisa recebeu muitas críticas. Entre os ambientalistas, esse marco é uma autorização para se liberar o uso de novos registros de agrotóxicos no país. Mas a Anvisa estima, por exemplo, que o volume dos pesticidas extremamente tóxicos vai baixar. É muita polêmica e muita dúvida sobre o assunto. E nós, consumidores, será que temos informações suficientes sobre o uso de agrotóxicos? E aqui comigo está o Marcelo Morandi, que é engenheiro agrônomo e tem doutorado no Canadá em agronomia e fitopatologia. Ele é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E eu também converso com o Tito Lívio Mauli Filho. Ele é advogado, geógrafo e professor. É mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de Bruxelas. Também é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Olá, boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem uma reportagem aqui que a Camila Moraes foi até as ruas para saber a opinião da população sobre o uso de agrotóxicos. Ela foi até uma feira livre. Vamos acompanhar aqui. Olá, Marcelo, uma boa noite para você, boa noite para quem está em casa acompanhando o Aparecido Debate, boa noite para os nossos convidados aí no estúdio. A gente veio numa feira aqui na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, para saber como que as pessoas escolhem os produtos na banca e também se quem vende tem essa preocupação se utiliza ou não agrotóxicos. Nós vamos saber também se as pessoas têm essa preocupação de perguntar se quem plantou usou agrotóxico ou não e o que as pessoas estão pensando desse assunto. Vamos lá? Tô vendo que o carrinho do senhor tá cheio. O que o senhor compra normalmente na feira? Frutas, verduras, é o básico meu. Quando a senhora vai fazer uma compra, a senhora presta atenção se aquilo foi utilizado agrotóxico ou não, ou a senhora nem pensa nisso? Não penso nisso, não. Mas a senhora tem esse medo de consumir algum tipo de produto que foi usado muito agrotóxico? Tenho medo, sim. A gente até gostaria de ter mais informação sobre isso, né? Mas acaba comprando aleatoriamente. Não tem informação nenhuma, né? Sobre o que é utilizado em cada legume, em cada verdura. Vocês têm preocupação de quando vão plantar os produtos com a questão do agrotóxico? Um pouco, a gente tem que se prevenir bem contra isso, né? Porque um pouco você tem que usar, meu. Sem um agrotóxico, você tem que usar um pouquinho que tem que ter. Porque dá muita praga. Na hora de manusear, para vocês também não terem nenhum risco para a saúde? Sim, tem todo equipamento, tudo certinho para isso. Para fazer toda coisa na horta. E o senhor acha que as pessoas hoje elas utilizam muito agrotóxico na hora de fazer as plantações? Alguma coisa eles usam agrotóxicos, alguma coisa. Não são todo tipo de verdura que eles usam agrotóxicos. E essa pergunta eu faço para o agricultor. Tomate normalmente é um tipo de produto que tem muito agrotóxico. Qual o cuidado que você tem quando você chega na sua casa, até mesmo por conta do pequenininho? Higienizar bem, né? Lavar, colocar vinagre na água, deixar de molho um tempo. Quando a casca está muito, a gente vê que está meio gordurosa, eu descasco, né? Consumo sem a casca para evitar, né, que acaba ingerindo muito agrotóxico, né? Marcelo, o que a gente percebeu aqui na feira é que muitas pessoas não perguntam para o feirante se aquele produto foi utilizado agrotóxico ou não. E em muitos casos também o feirante ele é só o mediador, não é ele que produz aquele produto. Então muitas vezes não fica sabendo se foi utilizado agrotóxico ou não. Eu vou embora aqui da feira, vou encher o meu carrinho, porque em alguns lugares eu perguntei aí e dá para consumir tranquilamente esses produtos. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Camila. A gente tem muita coisa para abordar nesse programa. Vamos começar então baseado nesse povo fala que a gente chama no jornalismo com as pessoas. Você acha, Marcelo, que falta informação de como e quanto é usado agrotóxico aqui no Brasil?
Sim, falta informação e muitas vezes a gente tem informação errada sendo divulgada, né? Os agrotóxicos, eles são insumos, eles são produtos que a gente tem que usar na produção, né? Igual a gente usa fertilizante, igual a gente usa outros produtos. Então, não é a questão de saber se usou ou se não usou, é se usou corretamente dentro daquilo que a lei exige. Os produtos agrotóxicos, eles são produtos regulados, são produtos igual medicamento que você vai comprar, ele passou por todo o teste, por toda a avaliação e a forma de uso. Se eles forem usados corretamente, o consumidor pode comprar tranquilamente, independente de ter sido utilizado ou não ter sido utilizado, de ser um modelo de produção ou outro. Mas o que nós precisamos tranquilizar a população é que os produtos que são utilizados, que são aprovados no país e que são utilizados corretamente, o nível de resíduo possível de ter no produto são níveis de resíduo que estão dentro daquilo que é aceitável, normal, que a gente pode comer sem nenhum tipo de preocupação com esse produto. Então, o que nós temos que cobrar é o correto uso, o correto manuseio desses produtos, né, que os produtos sejam usados de forma corretamente. Higienizar produtos é sempre muito bem-vindo, não só por causa de agrotóxicos, higienizar por causa inclusive de produtos, de contaminações biológicas, de outras contaminações. Então, todo alimento que a gente comprar numa feira, num supermercado, tem que higienizar antes de comer. Inclusive higienizar até a mão, etc., por outros problemas, né? Não tem nada a ver com agrotóxico, né? Então, higienizar é importante sempre. Tito, e para você, você acha que falta essa informação? A gente viu ali muita gente que algumas pessoas se preocupam. Então, por exemplo, aquela moça que compra o tomate e ela deixa de molho no vinagre. Você acha que as pessoas estão conscientes do uso de agrotóxicos no país ou não? Eu acho que as pessoas têm uma preocupação, começam a ter uma preocupação em saber o que estão consumindo, né? Essa é uma coisa recente. Eu acho que um pouco também a cultura da produção orgânica também tem impactado o comportamento das pessoas, né? Se elas se preocupam em saber se aquele produto é orgânico, elas também têm uma preocupação em saber se o outro produto não é orgânico, se ele está devidamente, se ele foi produzido de acordo com as regras, como o Marcelo falou, né? Às vezes acontece, vamos dizer assim, que aplica o veneno, o agrotóxico, errar a mão, né? Mas eu acredito que até já é uma consciência do próprio produtor e não direcionar esse produto para o mercado. Porque ele sabe que vai ser uma coisa que vai voltar contra ele. Então eu acho que já está... O agrotóxico é uma questão, o uso de agrotóxico ou não, é uma questão que ganhou muita repercussão na sociedade. Eu acho que cada vez o consumidor é mais consciente. O CDC, Código de Defesa do Consumidor, né, que é uma vitória, uma conquista do cidadão brasileiro, já trouxe essas noções de que o consumidor tem que estar atento ao que está consumindo, como ele faz esse consumo. Então, eu acho que está melhorando bastante isso. Vai haver quase que uma autorregulação, eu acredito, né? Você falou aí... E o produtor, né, você falou, né, Tito, o produtor ele tem essa preocupação. O produtor ele quer produzir um produto bom, um produto de qualidade, Sim. Um produto que o consumidor vai ter prazer em comer, né? Então, nenhum produtor está interessado em envenenar, em produzir veneno, em usar mais, porque usar mais, inclusive, é custo para ele, né? Então, existem as regras corretas de uso. Eventualmente, pode ter gente que desrespeita as regras, como a gente tem gente que desrespeita a regra de trânsito. Então, essas pessoas têm que ser punidas, têm que ser fiscalizadas, têm que ser coibidas, etc., né? Mas o uso correto é um uso seguro. Agora, o Tito falou sobre a repercussão, né? Eu até quero entrar nessa discussão, porque isso ganhou destaque em maio, quando uma das comissões especiais da Câmara dos Deputados colocou em pauta o chamado pacote veneno, que facilita o uso de agrotóxicos no Brasil. Liberaram, por exemplo, produtos que têm efeito cancerígeno ou causam deformação em bebês. É por isso? Então, vamos tomar um pouquinho a história, né? Não tem nada liberado. Isso aí é um projeto de lei que visa alterar a forma como se faz registro desses produtos no Brasil. Mas o que está valendo é a lei atual de 89. Isso é uma discussão que está na Câmara, que infelizmente ficou conhecido como projeto de lei do veneno, né? E ele não aumenta a liberação de produtos, ele muda a forma de se fazer esse processo, que hoje no Brasil ele é extremamente demorado, burocrático e foge até mesmo daquilo que outros países estão fazendo, de trazer produtos melhores e mais modernos, para que eu possa tirar produtos mais antigos e mais tóxicos do mercado. Então, a gente teve agora recentemente um produto que foi liberado, uma nova molécula que foi liberada, que demorou 10 anos para ser liberada. E essa molécula já é registrada na Europa, nos Estados Unidos, há muitos anos. E é usada com segurança, porque é um produto menos tóxico, e demorou 10 anos no Brasil. Ou seja,
Esses 10 anos eu tive que usar algum outro produto porque eu não tinha esse disponível. E certamente era algum outro produto mais antigo. Então, provavelmente um produto com toxicidade maior. Então, o que está em discussão é um projeto de lei que muda esse marco regulatório no sentido principalmente de favorecer o processo de registro. Então, não tem nada a ver em aumentar a liberação de produtos, etc. A questão de como que isso é feito, hoje a gente se baseia só no que a gente chama de perigo. Tá? A lei está trazendo um novo marco que é o risco. Tá? Qual é a diferença de perigo e de risco? E risco já é usado praticamente no mundo inteiro. Se usa esse conceito de risco. A gente mesmo já usa o conceito de risco para um monte de outras coisas no Brasil. O conceito de risco diz, o produto ele tem um perigo por si só. Então, você tem um produto qualquer, uma molécula qualquer, que ela tem uma toxicidade. Assim como a gente tem outros produtos que têm o seu perigo. Mas você só vai estar sujeito a esse perigo se você tiver exposição a isso. Como que você vai ter exposição a isso? E aí você regula a forma de usar esse produto para que o risco esteja dentro daquele risco que é aceitável. Então, a gente pode falar nisso não só para agrotóxicos, a gente pode falar nisso para medicamento, a gente pode falar nisso para alimentos, a gente pode falar nisso, por exemplo, para celular. Todo mundo já viu que no celular nosso tem um selinho da Anatel, que fala lá qual é o máximo de radiação que aquele celular pode emitir. Aquilo ali é base em risco. Ou seja, para você usar o celular, ele emite radiação? Emite, mas se ele estiver dentro daquele tanto de radiação que é regulamentado, você pode usar porque é seguro você usar, porque o risco é mínimo de acontecer algum problema. Por que tem tantas críticas, então, em relação ao marco regulatório? Então, há uma disputa muito forte, né, às vezes até de não entendimento desses conceitos. Esse conceito de risco, às vezes, causa um certo pavor. A gente fala em risco aceitável, mas o que é risco aceitável, né? Risco aceitável é isso, é quando o benefício é muito maior do que o problema que ele causa. A gente vive isso com os medicamentos no dia a dia. Todo medicamento que você toma, ele tem algum nível de efeito colateral. Por isso que você tem a dose, a recomendação correta, a forma correta de utilizar. Se você utilizar errado, você pode ter um risco associado a ele. Então, você tem uma percepção, às vezes, da população de que se associou o uso de agrotóxicos como uma coisa negativa e que vai causar necessariamente aumento de doença, aumento de problema, intoxicação, etc. Né? O que não é verdade essa relação, mas a percepção pública se fortaleceu dessa forma. Então, a gente precisa mostrar que os produtos agrotóxicos são, sim, produtos tóxicos, tá? São produtos que têm que ser usados corretamente, que têm a forma correta de se utilizar, tem um intervalo entre eu aplicar e eu colher e vender esse produto, tudo isso é regulamentado. Né? Então, são produtos, sim, que têm um perigo associado a eles. Mas, se eu usar corretamente, são produtos seguros de serem utilizados. Né? Mas a forma como a gente distribuiu essa informação, né, foi colocada para a sociedade, criou um certo pânico de que usar agrotóxicos no sistema de produção significa que eu estou comendo veneno, o que não é absolutamente verdade. Como é que você vê essa questão do marco regulatório, Tito? Olha, é importante a atualização da lei. Né? A nossa lei, como o Marcelo falou, já tem quase 3 décadas, já está bastante defasada. 89. De 89, ou seja, tem 3 décadas, Tem, portanto. Né? exatamente. Então, existe a necessidade de uma adequação aos tempos modernos. Obviamente tem um problema cultural aí, histórico. Né? Você fala em agrotóxico, tem muitas pessoas no campo que nunca usam esse nome. É veneno. Né? Então tem um problema sério, porque veneno que você vai usar para algo que você vai comer. Né? Então, enfim, e é uma discussão grande na lei também, se vai chamar de agrotóxico, de pesticida, enfim, é um problema cultural também. Mas é importante uma atualização da legislação. Se nós temos a possibilidade de ter acesso a moléculas, a componentes aí químicos que vão facilitar a aprovação ou não, mas de uma maneira célere, quem vai ganhar isso é a sociedade. Né? Porque, enfim, comer todo mundo precisa. E alimentação saudável é que todo mundo busca. Né? Nós sabemos também, uma agricultura como a nossa, tropical, ela tem particularidades que muitos países desenvolvidos não têm. Né? Então, alguma coisa a gente pode utilizar do que é feito lá de pesquisa, outra nós temos que fazer a tropicalização dessas pesquisas. Né? É um processo, o Marcelo é especialista nisso, até como agrônomo, né, com pós-graduação e nessa área, ele sabe que nós temos que fazer adaptações e a lei não pode estar
parada no tempo, a lei tem que seguir esse avanço. Né? Inclusive, essa mesma lei que registra as moléculas químicas é a mesma lei que registra os produtos biológicos também, que são inclusive autorizados para a agricultura orgânica. É a mesma legislação. Está dentro do mesmo marco legal. São produtos que têm perigos e riscos diferentes, mas que seguem o mesmo processo regulatório e tem que ter o mesmo cuidado de uso. Né? Então, a gente precisa, o que a gente precisa estar bastante atento e a sociedade precisa cobrar é o correto uso, né, por parte do produtor, por parte de quem recomenda esses produtos. É igual comprar medicamento. Para você comprar agrotóxico, você tem que ter um receituário agronômico. Um agrônomo que vai assinar e falar assim, olha, ele precisa usar tal produto em tal dose, em tais condições, com tais cuidados. Né? Então, a sociedade precisa cobrar isso, precisa cobrar a rastreabilidade, a fiscalização do correto uso, da correta venda desses produtos. Eu acho, inclusive, Marcelo, que algo que a lei tem que observar é também equipar o Estado, os agentes do Estado, que fazem essa verificação. Fiscalização. Fiscalização. Porque, às vezes, o Brasil é um país muito grande, nós sabemos das mazelas, das restrições orçamentárias que o Estado tem, né? E nós temos que criar mecanismos para que esses alimentos sejam, a produção dos alimentos, né, a distribuição deles, tenha um acompanhamento técnico à altura da importância que eles têm. Né? A pessoa tem que ir ao supermercado, ou às feiras livres, ou qualquer comércio, e tem que comprar aquilo praticamente de olhos fechados, não tem que ter essa preocupação. Né? Nesse ponto, eu estudei um pouco o projeto de lei, acho que falta alguma coisa ali. Tudo bem que nós temos tempo ainda, porque ainda está em discussão no Congresso. Mas eu acho que deve haver uma mobilização da sociedade para que crie condições para o Estado entrar nessa verificação, né, com mais propriedade. Mas muitos ambientalistas criticam esse novo marco e dizem que vai abrandar a forma de usar pesticidas mais agressivos, por exemplo. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Essa análise de risco, ela é, inclusive, o modelo de como fazer essa análise de risco é um modelo que é adotado pela FAO. A FAO é o órgão internacional da Organização das Nações Unidas que regulamenta isso em termos mundiais, em termos internacionais. Então, o que nós temos hoje é uma metodologia que não leva em conta o risco de uso. Ele só leva em conta o perigo do produto. Né? Então, é como se eu dissesse mais ou menos isso. Olha, tem muita gente no Brasil que morre atropelada por carro. Carro é perigoso. Então, vamos resolver o problema, vamos acabar com os carros no Brasil. É mais ou menos isso que a gente está dizendo. Outro caminho sim, carro tem risco, por isso nós temos que ter leis, regras e educação de quem dirige para que use essa ferramenta de forma adequada. Com isso, eu minimizo, eu reduzo o potencial de risco. E punir quem não usa. E punir da forma adequada. Né? Isso é um problema também, porque às vezes você tem reincidências, né, como em vários outros campos, de produtor que ele não observa o que tem que observar e às vezes existem facilidades até legais, o cara às vezes muda a razão social da empresa, muda o local de distribuição e venda e às vezes uma pessoa que é talvez um infrator contumaz continua a estar no mercado. Isso tinha que ser coibido. Mas o agricultor brasileiro, né, de forma geral, esse agricultor que está no mercado, que está vendendo produto, ele é um produtor que tem orgulho da produção dele. Né? Ele vive disso, né? É isso que gera renda para ele. Então, ele toma cuidado com a produção dele, ele quer ser valorizado no mercado. Né? Então, a gente precisa dar incentivo para que as pessoas tenham a correta recomendação, tenham a correta assistência técnica. Você está falando disso só para complementar? Existe um manual para o uso correto de agrotóxicos no Brasil? Como aquela moça falou, a gente acaba usando uma luva, uma máscara, um equipamento treinamento, existem regras, todo o produto vem com as recomendações e a forma correta de uso, existe o receituário, ou seja, o receituário é como se utilizar esses produtos, existem os equipamentos que cada tipo de produto você é obrigado a utilizar, é luva, é máscara, é bota, macacão, conforme o tipo de produto, o tipo de uso. Você tem o que a gente chama de intervalo de segurança, ou seja, entre eu aplicar numa lavoura e as outras pessoas irem lá trabalhar nessa lavoura, ou eu colher esse produto para o mercado, tem um prazo definido para isso, cada produto tem o seu prazo definido. Então, tudo isso é regulamentado, é conhecido, né? E o produtor que
é especializado, que sabe produzir aquela cultura, ele tem essa informação. Então, se tem produtores que não estão tendo acesso a essa informação, a gente precisa de educação. Mas pra outra uso. vez, aí eu acho que também entra o papel do Estado em fiscalizar melhor, né? Porque às vezes você tem distorções e informações que são veiculadas, né, até de maneira alarmista, que não refletem a realidade. Então, acho que o Estado tem que ter, no caso do município já, eu acho, né, porque a União a gente sabe o comprometimento que está. Pela Deixa eu lei, só- eu é preciso o só Estado fazer- que é o obrigatório. Preciso só fazer esse primeiro intervalo. A gente faz uma pequena pausa agora e na volta do Aparecido Debate a gente continua falando sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e o futuro marco regulatório anunciado pela Anvisa. Espero você. Estamos de volta com o Aparecido Debate. Hoje estamos falando sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Aqui comigo está o Marcelo Morandi, que é engenheiro agrônomo e tem doutorado no Canadá em agronomia e fitopatologia. Ele é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu também converso com o Tito Lívio Mauri Filho. Ele é advogado, geógrafo e professor. É mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de Bruxelas. Também é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Então, você estava falando sobre fiscalização, que isso cabe mais aos municípios do que à União, né? Hoje, então, a lei fala que a União, o Estado e alguma coisa para o município. Eu acho que a posição do município tem que ser reforçada. Inclusive, acho que é um movimento geral nisso, inclusive está se discutindo no Congresso, e é um projeto do governo, você fazer um novo pacto federativo, né? Porque os municípios acabaram sendo um pouco sacrificados. Aliás, todos os entes federativos foram sacrificados na Constituição de 88. Mas acho que os municípios ficaram, nesse aspecto de fiscalização, eles ficaram um pouco, vamos dizer, fora do papel mais atuante. E você queria complementar, Marcelo? Sim, essa questão da fiscalização, ela é muito importante, mas mais importante ainda é a questão da educação tanto dos técnicos que vão recomendar esses produtos, quanto dos produtores, né? Educação no sentido de esclarecimento, de ensinar Divulgação, a forma correta, né, divulgação da forma correta de uso. Porque os agrotóxicos são uma das ferramentas que os agricultores usam para proteger as lavouras ou para controlar as pragas que acontecem na lavoura. Mas existe uma série de outros mecanismos que a gente lança a mão, né? E é igual quando você está doente, né? Você faz um monte de recomendações que o médico te dá e, eventualmente, um medicamento. Às vezes não é necessário o medicamento, às vezes é necessário o medicamento. O agrotóxico funciona da mesma forma. Às vezes é necessário, né? E num clima tropical, como a gente está no Brasil, você tem uma outra situação realmente diferente de alguns países de clima temperado. Então, os agrotóxicos fazem parte desse conjunto de insumos que a gente usa. Mas eles precisam ser bem usados. Aí entra a questão da fiscalização. A fiscalização tem que dar a garantia de que todo mundo que precisa usar os agrotóxicos está ciente de como deve se utilizar e está utilizando da forma correta. Eu tenho um dado aqui, eu quero que vocês comentem, da Associação dos Produtores de Pesticidas, que diz que por ano mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos no Brasil são consumidos, o que dá 7,6 litros de agrotóxicos por brasileiro. Mas eles não são totalmente consumidos por nós. É isso mesmo? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Porque tem uma parte que vai para produção de algodão, de eucaliptos, isso a gente acaba não... Não só isso, né? Isso aí é uma média seguinte, né? Pegaram-se todo o volume de agrotóxicos que se usa no país dividido pela população. Então, isso daria 7, alguma coisa, como se fosse uma bebesse, renda, né? A renda per capita, Uhum. né? Mas isso, de forma alguma, tem relação que cada brasileiro consome, o que a gente está exposto a esses produtos. É porque esses produtos, uma vez aplicados no campo, primeiro, eles são produtos que são degradados naturalmente. Degradados pela luz solar, degradados pela chuva, degradados por micro-organismos. Então, esses produtos, eles vão sendo naturalmente degradados na natureza, certo? Por isso, inclusive, que às vezes a gente tem que usar de novo, né? Porque o produto não dura, não fica a vida inteira lá. Né? Então, é bom que não fique, né? Porque bom. senão Esse, inclusive, é uma das contaminação ao solo e ao meio ambiente. Essa, inclusive, é uma hoje das características exigidas para você fazer um registro de um produto. Sim. Ele tem que ter uma baixa persistência, que a gente chama. Ou seja, ele tem que durar só o período que ele tem que durar. E depois ele tem que ser degradado e etc. Né? E, eventualmente, algum resíduo que sobra tem que estar dentro daquele nível máximo de resíduo que é permitido para aquele produto. E aí entra uma questão, talvez um pouco polêmica, pelo seguinte, os índices variam de país para país. Né? Acho que o Brasil caminha, talvez, para
se adequar ao que os países mais desenvolvidos usam de resíduos em alguns alimentos. Há muita polêmica nisso, porque existem segmentos na Europa que querem proibir a entrada de alguns produtos brasileiros, alegando que tem mais resíduo do que se permite lá. Mas eu creio também que é um pouco de exagero nisso, Sim, né? O Brasil, ele segue o Códex Alimentares. O Códex Alimentares o documento oficial das Nações Unidas, da FAO, que regulamenta, não só agrotóxicos, mas regulamenta toda a parte de alimentos do mundo. De aditivos de alimento, quantidades, tudo isso que você está relacionado ao alimento está dentro desse documento que chama de Códex Alimentares. E lá tem também quais são os limites máximos de resíduo para cada molécula. Isso é tudo com base em estudos científicos e todos os testes. Então, o Brasil segue esse código. Alguns países, eles são mais restritivos do que esse código. É o caso de alguns países europeus sim. que querem, não, eu não quero só isso daqui, eu quero reduzir mais ainda do que o código está dizendo, né? Mas, só para a gente ter uma ideia, em termos de toxicologia, esses resíduos, quando a gente fala que o limite máximo de resíduo é X, isso significa que é pelo menos de 100 a 1000 vezes menor do que a dose suficiente para causar qualquer tipo de problema. Ou seja, eu já tenho uma margem automaticamente colocada em cima daquilo ali. Eu falo assim, a segurança é essa. Então, eu vou colocar mais aqui embaixo para ter uma segurança, uma margem de segurança maior. Alguns países ainda falam assim, não, mas eu quero mais, quero reduzir mais ainda. Alguns países europeus têm tido essa cultura. Mas o Brasil, ele está dentro da legislação internacional, ele segue todo o padrão internacional que a grande maioria dos países segue. Agora, o Brasil é o maior consumidor, em comparação com outros países da Europa, dos Estados Unidos, ele é ou não o maior produtor de agrotóxicos no mundo? Produtor não, né? Consumidor. Se a gente for falar em termos do volume total utilizado, o Brasil, sim, é o que mais usa no sentido do volume total. Isso é óbvio. É o país que tem uma das maiores agriculturas tropicais, é a maior agricultura tropical do mundo e uma das maiores agriculturas do mundo. Agora, se a gente for falar assim, qual é o uso por área? Porque senão é a mesma coisa que eu falar assim, em São Paulo, uma cidade com 10 milhões de habitantes, acontece mais acidente de carro do que em Aparecida. Com certeza em São Paulo vai acontecer mais acidente que em Aparecida. Agora, se eu colocar isso por 1000 habitantes, né? Então, para agrotóxico, a gente também tem que fazer essa relação. Então, se eu colocar isso por hectare, ou seja, por área de produção, o Brasil é o 44º em termos de utilização de agrotóxicos no mundo. Eu acho também que é importante salientar o fato nós vivemos uma agricultura tropical, né? Que a incidência de pragas é muito maior do que em países temperados. Então, obviamente, você vai ter que usar um pouco mais de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, enfim, para você impedir que nesse calor, nessa umidade nossa, né, mas mesmo nessas condições, né, que é verdade isso que você está falando, a gente precisa realmente, mas mesmo nessas condições, por exemplo, você tem alguns países da Europa e até alguns países, por exemplo, o Japão, por exemplo, que por unidade de área, ou seja, por hectare, usam muito mais do que a gente. Que é o que no fim vale, né? Agora, uma coisa que é curiosa, a gente estamos falando bastante aqui agrotóxico, lado da saúde humana, e tem outra preocupação que vai chegar ao Brasil também, acho que vai ser um debate que vai ocorrer não muito para frente, que é a questão dos fertilizantes também. A Califórnia vamos dizer, é o celeiro da América para vegetais e leguminosas, enfim, é o lugar que mais se produz nos Estados Unidos. Esse é um problema terrível lá de seca, né? E está havendo uma contaminação enorme no solo na Califórnia decorrente do uso de fertilizantes. Então, tem a ver com o processo de produção agrícola também. Então, logo, logo, nós vamos ter essa preocupação também. A gente está olhando muito só para agrotóxicos, está esquecendo também um pouco essa questão dos fertilizantes, né, que também contaminam o meio ambiente, né? É muito mais difícil chegar no consumidor, né, em ser humano, mas para efeito vamos dizer, de perturbação do meio ambiente, também é bem sério isso, né? Acho que o Brasil está perdendo uma oportunidade também de tratar dessa questão. Isso é muito interessante, eu só gostaria de colocar um ponto nisso daqui, que eu acho que ele puxou um ponto bastante interessante, Tito, mas colocar uma vantagem do Brasil em relação a outros países. O Brasil, o principal problema de contaminação de fertilizante é nitrogênio. O Brasil é um país que tem o que a gente chama de fixação biológica de nitrogênio. Nosso solo A fixação biológica de nitrogênio são bactérias que tiram o nitrogênio do ar e dão para a planta. O Brasil ele deixa de utilizar milhões e milhões de toneladas por ano de nitrogênio, porque a gente tem esse mecanismo biológico de ser feito, que foi desenvolvido pela pesquisa científica.
né? Então, o Brasil é um exemplo no uso adequado, por exemplo, dos fertilizantes nitrogenados, principalmente em leguminosas, soja, né? Vamos dizer que é a nossa maior cultura, mas também em outras culturas, até em gramíneas e em outras culturas. Como fazer para desmistificar essa questão do agrotóxico e o uso dele? É importante, né? Porque quando a gente fala de agrotóxico, eu estou batendo nisso Não, porque sim, as pessoas nosso- pensam assim, claro. né? A maioria das pessoas, a Isso. gente viu ali, né? A gente criou, infelizmente, nessa imagem, o próprio nome não nos ajuda, né? Agrotóxico, inclusive, é um termo que só existe no Brasil. Acho que veneno é pior ainda, Marcelo. Veneno é pior ainda, né? Eu acho pior. É importante, até quando esse termo foi criado, tinha uma lógica, né? Foi em 89, esse termo foi criado exatamente para chamar a atenção, falar assim, olha, gente, isso aqui é um produto que requer cuidados. Ele tem uma toxicidade, ele é um produto que você precisa usar adequadamente. Então, por isso até que ele foi dado esse nome para chamar a atenção. Então, acho que a primeira questão, a gente precisa tranquilizar a população de que ninguém está sendo envenenado por consumir os produtos produzidos no Brasil. Os produtos brasileiros são produtos de qualidade, inclusive nós exportamos para mais de 160 países no mundo, alimentos. Então, nós temos uma agricultura que é segura. Aonde nós temos erros, ou seja, aqueles produtores que não estão seguindo adequadamente as normas, esses precisam ser fiscalizados e cobrados. Então, a população tem um papel muito forte em exigir, por exemplo, uma rastreabilidade, exigir a origem dos produtos, saber como os produtos foram conduzidos. Isso já está acontecendo. Você já vai em supermercados hoje, você já tem lá alguns que tem o QR Code lá, que você passa, você sabe quem é o produtor, como que foi feito, o que foi usado, né? Essa é uma tendência e a gente precisa disso, né? Então, esse controle da sociedade é muito importante, da sociedade querer falar, não, eu quero um produto que foi produzido adequadamente. Ser sustentável não quer dizer não usar agrotóxico. Esse é um outro mito que a gente precisa quebrar. Eu posso usar agrotóxico e ser sustentável. Na verdade, a nossa agricultura é sustentável. E ela usa agrotóxicos, assim como a agricultura mundial usa agrotóxicos, não é só o Brasil. Todos os países o próprio mercado, né, infelizmente, essa questão da Amazônia também, que total uma extrapolação do debate também, né? Mas o próprio consumidor, tanto local quanto o de fora, ele tem preocupações, quer saber como foi produzido o que ele vai consumir, né? Então, nesse ponto, o produtor aqui tem que tomar um maior cuidado, o interesse é dele. Apesar de ser um problema de saúde pública, uma preocupação do Estado, ele tem que ter a maior preocupação, porque senão ele que vai perder o mercado. Perdendo o mercado, acabou a atividade dele, né? Nós temos relatos aí de pressão muito forte vindo de fora, né? Tanto a moratória da soja, por exemplo, questão que é mais ligada ao meio ambiente, mas não se compra mais soja, né, que foi produzida em área que foi desmatada de uma forma ilegal, né? Então, daqui a pouco, se você não tiver, e já existe para outras atividades, a questão da produção de vestuário, por exemplo. Qualquer cadeia aí de lojas não vai vender um produto que foi usado, mão de obra escrava, no seu processo de fabricação. Então, o consumidor, ele detona hoje em dia com as redes sociais, o pessoal, em questão de minutos, que pode ter uma reputação destruída. E para você construir isso é muito difícil. Eu acho que na questão dos alimentos também é a mesma coisa, né? Você produzir algum produto, alguma fruta, ou qualquer outro produto de origem vegetal, e exportar isso para fora, o pessoal vai querer saber como foi feito, se o trabalhador foi contaminado ou não, se o meio ambiente foi prejudicado ou não. Então, essa pressão é benéfica para o consumidor e principalmente para o próprio produtor se autorregulamentar, para ele saber os limites da produção dele, né? E é muito importante isso, a gente colocar assim, quem realmente a gente tem que estar preocupado nessa questão do uso do agrotóxico é o aplicador, é a pessoa que está lá manipulando, que está usando, que está aplicando esses produtos. Com ele a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque ele é realmente o que tem o maior risco de ser contaminado. Então essa pessoa tem que ser muito bem treinada, tem que usar os EPIs, tem que usar tudo corretamente. E uma outra característica que é importante falar aqui do país também, o Brasil, ele é exemplo mundial no recolhimento de embalagens de agrotóxicos. É verdade. Quase 100% das embalagens de agrotóxicos no Brasil, elas têm uma logística reversa, que é obrigado isso volta para a indústria, isso é reciclado e é transformado em produtos, conduítes e outros tipos de produtos, ou incinerado, aqueles casos que não dá para reciclar, né? Então, nós temos um processo de controle dessa cadeia de venda de agrotóxicos muito forte.
Nós precisamos melhorar realmente a educação, o treinamento, a capacitação de quem está usando, que é quem está realmente mais sujeito a risco, tá? Ensinar essas pessoas a utilizarem corretamente, se ainda não estão utilizando, né? Muitos já utilizam, graças a Deus, a grande maioria utiliza, alguns ainda precisam disso, e tranquilizar a população de que aquele produto que a gente está comprando nas nossas feiras, nos nossos supermercados, são produtos de qualidade produzidos por produtores que querem o bem da sociedade. Agora, a gente sabe que tem graus de agrotóxicos, né? Os mais perigosos ou os menos perigosos. O que o novo marco vai reclassificar isso? Mudou a classificação, né? A Anvisa, ela fez essa mudança, que na verdade é o seguinte, esse processo que chama GHS, esse processo de classificação, é um processo internacional de classificação de produtos químicos, que envolve agrotóxicos e outros produtos químicos. Isso surgiu em 1992, na Eco 92, inclusive, que foi lançado o GHS, no Rio de Janeiro. Vários países, inclusive a Europa, usam esse sistema. O Brasil ainda não era, porque é um sistema que você adere, passa a utilizar isso, você faz o quê? A rotulagem passa a ser igual para todo mundo, por isso que é um chamado de um sistema globalmente harmonizado. O Brasil não era signatário desse processo, apesar de ter surgido aqui na Eco 92. Agora o Brasil passa a ser um signatário pleno dessa norma. Já era para outras cadeias, mas não para agrotóxicos. Então, hoje, o mesmo produto ele vai ser rotulado igual aqui no Brasil e igual lá na Europa. Hoje não é. Hoje, um mesmo produto na Europa pode ter uma rotulagem diferente daqui do Brasil, porque aqui nós não seguíamos essa norma. Então, hoje, o que foi feito é isso. Nós estamos agora harmonizados, estamos igual os outros países que são signatários dessa norma. Então, alguns produtos nossos vão ter que ser reclassificados para adequar essa norma, mas isso vai estar adequado à norma que esses outros países, inclusive a Europa, usam. Outra questão que é importante, Marcelo, é questão da notificação do serviço de saúde em relação à intoxicação por agrotóxicos dos trabalhadores, né, e outras pessoas que têm contato com isso. Acho que isso é uma falha no Brasil, e aí você também acaba, resultante desse fato, você acaba tendo informações muito equivocadas que são difundidas, com tudo sendo vítima de intoxicação, ou o contrário, né? Ou a subnotificação ou a notificação excessiva. Então, acho que a gente faz por bem mudar isso aí. Acho que tinha que ter, quando uma pessoa chega com sintomas de intoxicação, ou alguma coisa que possa aparecer intoxicação por agrotóxico ou por outro componente, que o trabalhador da saúde, no posto de saúde, saiba identificar isso aí, e até para punir quem usa erroneamente, né? Se isso aí aconteceu num sítio de alguém, numa lavoura, né? Por que essa pessoa foi contaminada? Essa contaminação aconteceu por mau uso, o produto estava com um problema, enfim. Eu acho que isso aí é muito importante, até para dar segurança para a população, né? Tem muitas pesquisas que são alarmistas, olha, não sei quantas pessoas, milhares de pessoas são contaminadas, mas aí você não encontra os dados oficiais casando com essa informação. E como diferenciar o que é risco e o que é resíduo? Por exemplo, eu estou dando esse exemplo para voltar lá na feira, que a gente foi fazer o Povo Fala, para falar se a gente pega uma maçã, por exemplo, que foi usado agrotóxico, algum outro tipo de produto, a gente lava a casca, mas tem a parte interna. Como que a gente faz isso? Sim. Na verdade, como eu disse, o produto ele precisa ser bem produzido lá no campo. Quando ele chegou em casa, você tem que fazer a higienização que você vai fazer, a higienização do consumir o alimento. A gente não precisava ter essa preocupação de falar, será que aqui tem resíduo, não tem resíduo, etc. Né? Se o produto foi bem produzido no campo, que é o que a gente está defendendo aqui, você vai chegar na sua casa, você vai fazer a higienização que você faria por qualquer produto que você vai consumir. Uma boa lavagem, alguns produtos você vai descascar, outros você come com casca, né, dependendo do tipo de produto, e fazer uma higienização e comer bem. É esse o segredo. Então, a gente não precisa ter essa preocupação de saber que tipo de produto que foi usado e se eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer em casa, a não ser a higienização que eu tenho que fazer, independente de qualquer tipo de produto que eu vou comprar. Existem também alguns mitos, né, Marcelo, com relação a alguns produtos que tiraria o veneno. Isso não existe. Né? É que ele falou. Tomate, por exemplo. Esses resíduos, os resíduos eles são... É que nem pôr a garrafa d'água em cima do medidor de luz, né? Os resíduos são dentro do limite, eles são muito pequenos, são muito pequenos. E o consumidor não tem como identificar isso.
Então, é como eu te falando, a gente precisa produzir o produto bem produzido. É aqui que está o segredo, na produção. O consumidor ele tem que ter confiança de que ele está consumindo um produto de boa qualidade e fazer a higienização por saúde mesmo, que a gente tem que fazer em qualquer É produto. até curioso, porque às vezes você vê próprias pessoas que são manifestamente contrárias à utilização de agrotóxicos, elas falam, olha, no Brasil tem uma segurança relativa, né? Podia ser melhor como tudo, mas é melhor você consumir os vegetais, os legumes, as legumináceas, etc. Faz muito bem, queria dar um benefício muito melhor para a saúde do que você não consumir. Né? Falando em termos de saúde mesmo, você comer fibra, você comer verduras e legumes. Ali. Não, então, dentro dos limites, é que o Marcelo falou, se for produzido nos limites corretos, que a legislação... E talvez a gente até queira diminuir um pouco isso aí, pode ser essa questão do legislador. E respeitar também isso, porque é um clamor geral. Mas são aceitáveis. O que não pode é virar uma paranoia, né? Uma coisa absolutamente desproporcional, como às vezes a gente vê que acontece. A nossa Rapidamente, a gente busca, tá chegando no final. a nossa busca hoje é por cada vez mais reduzir o uso de produtos de alta toxicidade. Inclusive, a gente está aumentando muito o uso de produtos biológicos no Brasil. Hoje a gente já é um grande usuário de produtos biológicos, que são aqueles mesmos que podem ser usados na agricultura orgânica e na agricultura convencional. E aí, para esse lado que todos estão indo, a ciência, a pesquisa, as empresas, né, os agricultores, a gente está sempre melhorando, né, nesse processo de construção de cada vez um produto mais saudável. Mas a gente tem que realmente quebrar esse medo que as pessoas têm de consumir, porque vai ter agrotóxicos ali. Consumam produtos, os produtos brasileiros são adequados. Faça a higienização correta e cobre do seu produtor, se você tiver contato com ele ou do supermercado, saber de onde está vindo, como está sendo feito, se está sendo bem feito esse produto. Ótimo, então, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Eu quero agradecer ao Marcelo Morandi, que é engenheiro agrônomo e tem doutorado no Canadá em agronomia e fitopatologia. Ele é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E muito obrigado também ao Tito Lívio Mauri Filho. Ele é advogado, geógrafo e professor, é mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de Bruxelas, também é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e deixe sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. Comente e use a hashtag Aparecida Debate. Ou ainda, se preferir, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau.